Plutão entrando em Aquário para os aquarianos que nasceram até o dia 26 de janeiro. Vocês aí que são do iniciozinho de Aquário, do primeiro dia do signo até o dia 26 de janeiro, o planeta Plutão, que anda bem devagar no céu, está tocando o Sol de vocês, né? Dessa parcela do signo. Os próximos dias do signo terá ainda tempo para começar esse período. Então, no ano de 2025, esse vídeo trata de Plutão juntinho do Sol de vocês no signo de Aquário, num ângulo que a gente chama de conjunção, 0 graus. Quando Plutão, ele entrando no signo de Aquário, está passando pelo Sol de vocês, que são aquarianos, e o Sol sempre está no nosso signo de nascimento, então essas características do mais forte dos planetas, do mais intenso dos planetas, no mais intenso dos aspectos, que é a conjunção, acontece agora na sua vida. E o que isso significa para você aí que nasceu do início de Aquário até o dia 26 de janeiro? Significa que durante 5 anos e meio, vocês terão uma energia plutoniana no Sol de vocês. E essa energia é uma energia de intensidade, é uma energia de renovação. Mas antes que essa renovação seja feita, é necessário que vocês passem por uma certa catarse, digamos que por uma certa intensidade, por uma certa condição emocional. E condição pessoal tem a ver com o ego. É como se houvesse uma renovação em termos de ego. É como se você, durante esses 5 anos e meio, fosse se descobrindo mais especificamente naquelas questões mais escondidas que você tentava manter ali por baixo, nos porões da vida, né? Então são questões muitas vezes inconscientes que surgem através dos seus sonhos, são questões emocionais, questões que você tem em relação às figuras de autoridade, os homens na sua vida, sendo você homem ou mulher, dessa faixa de dias. Então, o Sol, seu Sol representa o seu ego, a sua personalidade e a maneira como você lida com os homens na sua vida. Seja o seu pai, seja o seu companheiro, seja o seu patrão, ou seja, alguém que, de certa forma, detém uma autoridade sobre você. Questões relacionadas com o seu poder, com a sua maneira de se ver, administrando ou exercendo poder sobre algo ou sobre alguém. Você vai lidar com essas questões, com essa necessidade de poder e com essas relações de poder que hoje você tem na sua vida, sendo você uma pessoa que tem o poder nas suas mãos ou que almeja por ele. Então você vai começar a lidar com essa necessidade de poder e você vai lidar também com experiências e pessoas que durante esses 5 anos e meio vão cruzar o seu caminho. Esse aspecto de conjunção você só vai passar uma única vez na vida, dada a lentidão do planeta Plutão transitando no céu. Então, Plutão com o Sol você só passa uma vez na sua vida. E algumas pessoas não passam nem pela conjunção, passam por outros aspectos, quadratura, mas conjunção, se você está passando agora, saiba que você só vai passar por esse aspecto exato uma única vez na sua vida. E para você que nasceu até o dia 26 do signo de Aquário, né, até o dia 26 de janeiro, então você é aquariana, você está passando agora por essa conjunção. Né? Por quê? Porque Plutão está entrando em Aquário. E Plutão em Aquário, claro, tem toda uma característica mundial, de questões mundiais, até porque Plutão é um planeta transpessoal, um planeta que tem uma relação com o coletivo, né? Mas na sua vida pessoal, o fato dele tocar o Sol, que é o centro do seu ego, vai fazer com que você lide com suas questões pessoais, com o seu senso de identidade. Você vai começar a se perceber uma pessoa mais intensa, você vai lidar com questões relacionadas à sua história, a sua relação com o seu pai pode se intensificar mais. Você vai lidar com o seu pai
estando ele próximo ou distante de você, ou até mesmo a sua relação com a paternidade, a sua relação com aquilo que é do seu imaginário paterno. Então você lida com essas questões e isso mexe também com a autoridade. Se você é jovem, é adolescente, jovem, você pode lidar com isso porque você está entrando aí na sua fase madura, na sua vida adulta, e você precisa muitas vezes lidar, e isso é bem possível que aconteça nesses períodos aí para você que está passando por esse período justamente nessa fase da vida da adolescência, aí na pré-adolescência, adolescência. Você pode ter que lidar com questões relacionadas ao seu pai. Mas questões relacionadas ao pai ocorrem em todas as épocas da vida. O seu pai pode passar por alguma questão e, porque você está com Plutão Sol em conjunção, você será afetado por aquilo que o seu pai passa, no sentido de uma preocupação, no sentido de uma intensidade de vínculo. Essa intensidade de vínculo precisa ser negativa só porque Plutão é um planeta difícil? Plutão é um planeta difícil. Difícil por quê? Porque ele lida com as questões mais tabus da nossa vida. Manipulação, controle, tentativa de exercer o poder. Então, é uma questão difícil. Luto. Então, quando você lida com Plutão, a gente tende a absorver os aspectos mais difíceis do planeta. Porém, há também a grande possibilidade de que você saia renovado dessa experiência. Até porque o ângulo de conjunção, que é isso quando está juntinho ali o Plutão do seu Sol, ele está intensificando uma energia que não necessariamente precisa ser encarada de uma forma negativa. Pode representar um período de grande aprendizado na sua vida. E por ser um período de tanta intensidade, leva 5 anos e meio para você viver essa experiência na sua vida. A gente não faz uma mudança radical na nossa estrutura de ego, na nossa estrutura pessoal interna do dia para a noite. Então, é um período de 5 anos e meio em que Plutão vai lhe dar essa oportunidade de lidar com essas questões a nível pessoal. O quanto que eu exerço poder ou manipulo as pessoas, ou o quanto que eu sou manipulada ou as pessoas, elas exercem poder sobre mim. Então você pode sentir um tanto que como uma opressão sobre o seu ego, sobre a sua identidade. Né? A conjunção, por ser o mais forte dos aspectos, você, digamos que vai incorporar essa característica do planeta Plutão na sua vida. Você vai começar a olhar as coisas com mais desconfiança, com mais profundidade. Você não vai passar 5 anos e meio na periferia da vida, como se nada tivesse acontecendo, deixa a vida me levar. Plutão não deixa a vida levar. Você quem guia a vida. Você quer exercer um controle sobre a sua vida e muitas vezes até sobre a vida de outras pessoas. Ou você pode vir a conhecer ou estabelecer contato com pessoas que querem de alguma forma dominar você ou exercer algum tipo de poder e controle sobre você. E isso faz com que você aprenda sobre o seu poder pessoal. Isso faz com que você aprenda sobre a sua energia pessoal, com a sua necessidade de se libertar de vínculos. Você começa a se estruturar em termos de ego de uma maneira muito mais efetiva durante os períodos de Plutão com o seu Sol. Existem outros períodos de Plutão com o seu Sol, o sextil, a quadratura, né? Mas estamos falando do mais forte dos aspectos, que é a conjunção, e que é um aspecto neutro, ou seja, ele tem 50% de chance de ser positivo, 50% de chance de ter uma intensidade mais desafiadora na sua vida. Então, aproveita esse período e entenda que se você está vivendo uma relação de poder, ou o poder está chegando nas suas mãos nesse momento, você está sendo meio que educado ou educada para isso, né? Para lidar com essas questões, seja o poder estando na mão de outra pessoa, ou seja, o poder estando na sua mão. Então você vai lidar com questões relacionadas a luto, muitas vezes é o luto por uma infância perdida, por conta de você estar aí numa pré-adolescência para adolescência. Você pode estar passando com Plutão em conjunção com o Sol aí na época da sua aposentadoria, né? Nós podemos passar por Plutão e Sol em qualquer época da nossa vida. E para as pessoas nascidas até o dia 26 de janeiro, o ângulo é atualmente de uma conjunção, ou seja, o mais forte dos aspectos.
Então há uma intensidade muito grande nesse período. É um período de renovação. É como se você sentisse que você precisa ir lá no fundo para depois você emergir, você se renovar. E você só vai conseguir meio que cair a ficha depois que o período passar. Tamanha é a intensidade do período. Não porque você não tenha condições de enxergar, mas é porque são questões que muitas vezes você não tem como muito conscientes. Digamos que as cartas não estão todas na mesa, você não está vendo tudo com muita clareza. Não porque Plutão gere confusão na sua mente, não. Plutão não é um planeta que gera confusão, muito pelo contrário, ele intensifica, você vai a fundo nas suas questões. Você sabe o que você está vivendo, mas você não sabe até onde esse lixo psíquico, digamos, está sendo mexido. É o nosso lado sombra, né? Plutão comunga com o planeta Saturno do nosso lado sombra, daquilo que a gente esconde, daquilo que a gente não queria lidar até então, mas que você de repente vai descobrir que você sente raiva sim, você vai descobrir que você tem inveja sim, você vai descobrir que você tem sentimentos obscuros e que esses sentimentos precisam vir à superfície para que você possa lidar com eles e amadurecer. Então, para você aí que nasceu até o dia 26 de janeiro, né, do pessoal do iniciozinho do signo, primeiro dia do signo até 26 de janeiro, só essa pequena parte aí, esses pequenos nativos do signo de Aquário por enquanto, e depois ao longo dos anos serão os próximos nativos. No ano de 2025, vocês já percebendo essa energia diretamente sobre o sol de vocês. Para quem é ali do primeiro e do segundo dia do signo, já está vivendo desde o ano passado. Na realidade, ali no ano passado já estava começando a se insinuar essa natureza, né? E já percebendo o que está trazendo, o que o período tá se mostrando. Então, vocês vão perceberem que a sua energia pessoal, porque lida com o sol, lida com o eu, lida com a sua personalidade, você vai perceber que ela vai estar mais ativa, você vai estar mais... você pode se voltar, alguns se voltam mais para dentro, outros se voltam mais para tentar reagir a essas mudanças internas e vão lidar através do poder. É o poder quem faz com que isso emerja, com que essas questões surjam. Outras se voltam mais para dentro, se interiorizam mais, buscam mais um lado mais de uma espiritualidade ou de um entendimento sobre si mesmo. Isso vai depender da pessoa em questão, de como se faz isso. Os aquarianos, né, que no caso a gente está falando do signo de Aquário, é um signo que não gosta muito de se interiorizar muito, não. Ele é mais social, ele tem mais uma relação com as amizades, com o mundo social. Mas você será convidado a lidar com questões mais internas suas, né? E você pode até buscar ajuda social, participar de grupos de autoajuda, né, que favorecem a autoajuda, grupos de ajuda que favorecem a autoajuda, né, que você possa buscar informações para que você possa se trabalhar. Veja, a casa em que você tem o seu sol, isso também é muito importante, né? Você tem o seu sol numa determinada área do seu mapa astrológico. Nós temos 12 casas astrológicas, o seu sol está em uma delas. E a conjunção, então, ela está passando ali naquela casa onde você tem o seu sol. Pode acontecer de estar pegando duas casas, né? Quando ela vai trocar de casa e pegar o seu sol. Então, passa por uma casa e depois pega o seu sol. Então, veja, a casa em que Plutão está passando enquanto toca o seu sol, porque é a área da vida onde você tende a sentir aquilo de uma maneira mais forte. Questões de poder vão ocorrer, questões relacionadas à sua personalidade, a lidar com outros egos que querem se sobrepor sobre o seu, você querendo exercer a sua autonomia, você tendo receio de perder a sua individualidade, você confrontando mais, você manipulando mais, ou estabelecendo ou vivenciando experiências mais aflitivas no sentido de uma manipulação vinda de outra pessoa, né? Então, se isso acontece no seu trabalho,
Pode ser que você tenha o seu sol na casa 6 do trabalho, se isso está acontecendo na vida financeira, são questões financeiras que vêm para sua vida, questões de vínculo, questões de apego, questões de coisas que você não quer perder, luto por alguma coisa em que você estava muito apegado e o Plutão ele vem e ele ensina o desapego, mas para isso você precisa reconhecer que você tem um vínculo de apego ali. Então, Plutão, ele visa o desapego, assim como os outros planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, mas Plutão é aquele planeta em que a gente não quer perder nada. E quando está numa casa mundana, como é o caso da casa 2, que é a casa financeira, né, você fica mais voltado para os seus bens, você fica ali com medo de perder, querendo manipular, você tendo aí questões financeiras. Não estou dizendo que você está assistindo o vídeo vai ter questões financeiras, né? Depende e muito de onde está o seu Sol. Eu estou citando o exemplo da casa para que você possa ver a sua. Plutão é um planeta que lida com questões financeiras, sim, porque ele é o regente natural da casa 8, do dinheiro dos outros. Então você pode vir a lidar com questões relacionadas à pensão, questões relacionadas a inventários, questões relacionadas à divisão de bens, testamentos, questões relacionadas a luto, né? Que é o luto por algo ou alguém que tenha partido e que você precisa agora lidar com essas propriedades, com questões de propriedades. Não estou dizendo que porque Plutão é planeta de luto que você vai perder pessoas nesse período, não necessariamente. O luto ele pode ser por diversas formas, pode ser por uma relação rompida, se você tiver o Sol relacionado aí às casas de união, como a casa 5, como a casa 7. Isso pode representar também questões relacionadas à manipulação verbal, a questões relacionadas à mente, a um aprofundamento do conhecimento, se tiver numa casa 3 ou numa casa 9, questões de comunicação, questões relacionadas aos irmãos, aos parentes na casa 3, viagens muito significativas ou muito traumáticas, experiências em outros países, se estiver no eixo ali da casa 9, da casa 3. Então veja onde você tem o seu Sol, ou seja, qual a natureza, qual o palco da vida, qual a característica da casa onde você tem o seu Sol, para que você tenha uma noção de como esse Sol vai atuar na sua vida, né? Como esse Plutão com o Sol vai atuar na sua vida. Se também é na área familiar na casa 4, se tem a ver com filhos na casa 5, se você vai viver intensamente uma experiência de paternidade e maternidade com Plutão de casa 5, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, posta nos comentários, pode enviar mensagem para mim. Caso tenha dúvida de onde você tem o seu Sol ou não saiba ver, também pode entrar em contato comigo. Um grande abraço a todos e muito boa sorte aí no ano de 2025 para todos os aquarianos nascidos até o dia 26 de janeiro.